Vídeo de hoje, regra de 3 composta. Se você quer aprender regra de 3 composta, fica comigo nessa aula. Fala pessoal, professor Bruno aqui. Vocês estão no canal Fique Tranquilo e no vídeo de hoje nós vamos estudar regra de 3 composta. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para não perder as próximas aulas. Então, sem enrolação, vamos começar a aula de hoje. Para resolver as questões de regra de 3 composta, a gente vai fazer um combinado. Eu coloquei aqui uma convenção. Quando a gente está resolvendo regra de 3 composta, a gente precisa avaliar se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais ou inversamente. E a gente faz isso por meio de setas. Então, na hora que tiver que colocar setinha, vamos combinar o seguinte. Coluna do x, nós vamos colocar a setinha para cima. Isso é um combinado. Se você quiser pôr para baixo, não tem problema, tá? E a setinha para cima quer dizer que para cima aumenta, para cima é maior, para cima é mais. Setinha para baixo quer dizer que para baixo diminui, para baixo é menor, para baixo é menos, tá? E uma dicasinha, na hora que eu for colocar as setinhas nas outras colunas, eu vou tampar os números para diminuir a chance de erro, tá bom? Então acompanhe. Em uma fábrica, 18 costureiras produzem 300 camisas em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Perceba que é regra de 3 composta. Professor, quando que é regra de 3 composta? Quando tiver mais de 2 grandezas. A grandeza são essas informações sobre as quais ele dá números. Então tem costureiras, tem camisas, tem dias e tem horas por dia. 4 grandezas. Então, regra de 3 composta. Tá bom? Em quantos dias 15 costureiras, trabalhando 5 horas por dia, produzirão 500 camisas? Então você vai pegar as grandezas e escrever elas aqui, ó. Costureiras, camisas, dias e horas por dia. Tá lá. Aí você vai retirar os números que ele deu. 18 costureiras, 300 camisas, 5 dias, 6 horas por dia. Aí quer saber o número de dias? Você vem aqui e chama de x. 15 costureiras, 5 horas por dia, 500 camisas. Tá lá. Agora chegou o momento de colocar as setinhas para ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente. Aí o nosso combinado, ó. Na coluna do x, nós vamos sempre colocar a seta para cima. Vai lá e coloca. Tá lá. Agora você tem que fazer perguntinhas para descobrir as setinhas das outras colunas. Aí é o seguinte. Você sempre faz a pergunta da coluna do x com cada uma das outras. Não são as outras entre si, é a do x com as outras. E lembra da dica, tampa os números. Então vamos começar. Ó. Primeira perguntinha é dias e camisas. Lembra que o nosso mais é para cima aumenta? Então vamos fazer a perguntinha com mais, tá? Vou ter que trabalhar mais dias se eu quiser produzir mais camisetas ou menos? Poxa, se você quer produzir mais camisetas, você vai ter que trabalhar mais dias, né? Então, mais dias, mais camisetas. O mais é para cima, não? Então, a setinha das camisetas também é para cima. Beleza? Agora a perguntinha de dias e costureiras. Vão ter que trabalhar mais dias se tiver mais costureiras ou menos? Poxa, se tiver mais costureiras, vai trabalhar menos dias, né? Então tem que ser o inverso. Se trabalhar mais dias é porque tem menos costureiras. Tá bom? Para fazer aquele trabalho. E dias e horas por dia para terminar. Vai ter que trabalhar mais dias se elas trabalharem mais horas em cada dia ou menos? Vai ter que trabalhar mais dias se elas trabalharem menos horas em cada dia, né? Então essa daqui já é para baixo. Bacana? Agora é só fazer a continha. Aí como é que fica a continha? A coluna do x, que foi a nossa referência para as perguntas, ela fica antes do igual sozinha.
Então você pega essa coluna, transforma numa fração. Assim. E as outras colunas vão ficar no segundo membro multiplicando. E quando tiver setinha para baixo, você inverte na hora de formar a fração. Essa vai ter que inverter, viu? Essa daqui você só repete. E essa também tem que inverter. Pronto, ficou desse jeito a conta. Agora eu vou conversar com você um pouquinho sobre simplificação, tá? Lá na regra de 3 simples, eu te falei que na igualdade, você pode simplificar na horizontal ou na vertical. Então, por exemplo, aqui eu poderia simplificar o 5 com 15, o 5 com 300, o 5 com 5. E o 15 com 18 também poderia, o 300 com 500. Mas e no vezes? Como é que a gente pode simplificar nos vezes? Um número de cima com um número de baixo. Então você pode simplificar o 15 com 18? Pode. O 15 com 500? Pode. O 15 com 6? Pode. O 300 com 18 também pode. O 300 com 500, o 300 com 6. O 5 com 500. E só, né? Então vamos fazer algumas simplificações. O 5 com o 5, ó, simplifica para ficar fácil, ó. Vai ficar 1 e 1, né? 1 e 1. Aqui, ó, você pode cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Cancelei. Podemos simplificar o 3 com 18. 18 dividido por 3 fica 6. E aqui ficou 1. Aí tá bom. Eu vou reescrever para não ficar embolado. Primeiro membro vai ficar 1 sobre x. No segundo membro, em cima, 15 vezes 1, 15 vezes 1, 15. Embaixo, 6 vezes 5, 30 vezes 6, 180. Aí aqui a gente pode simplificar na vertical, né? O 180 com 15. 180 dividido por 15 vai dar 12. E aqui vai ficar 1. Aí agora você multiplica cruzado para acabar. X vezes 1 dá x. 1 vezes 12 dá 12. Então são 12 dias. Vamos agora à segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: se 16 homens gastam 10 dias montando 32 máquinas, perceba que a regra de 3 composta tem 3 grandezas, né? Homens, dias e máquinas. Determine o número de dias que 20 homens necessitarão para montar 60 máquinas. Então você vai montar as suas colunas. Coloca lá homens, coloca lá dias e coloca lá máquinas. Primeira situação, quantos homens eram 16? Quantos dias? 10 dias. Quantas máquinas? 32. Segunda situação, ele quer o número de dias, se chama de x. Quantos homens? 20. Quantas máquinas? 60. Bacana. Agora é o momento de colocar as setas. Nosso combinado, coluna do x, seta para cima. Tá lá. Agora você precisa colocar as setas das outras colunas. Lembra da dica, tampa os números. Vou fazer a perguntinha de dias e homens, tá? Vai gastar mais dias para montar as máquinas se tiver mais homens trabalhando ou menos? Vai gastar mais dias se tiver menos homens, né? Lembra que o nosso menos, na nossa convenção, é para baixo. Agora, dias e máquinas. Vai gastar mais dias se quiser fabricar mais máquinas ou menos? Vai gastar mais dias se quiser fabricar mais máquinas. Lembra que o nosso mais é para cima. Aí vamos montar a continha agora. A coluna do x fica antes do igual. E as outras colunas vão ficar depois do igual multiplicando. Como essa está para baixo, você vai inverter na hora de montar a fração. Vai ficar 20 sobre 16. E essa daqui você só repete. Tá lá. Agora você faz simplificações, tá?
Posso simplificar o 32 com o 16. Aqui teremos 2, aqui teremos 1. Podemos simplificar o 20 com o 60. 20 por 20 vai dar 1, 60 por 20 vai dar 3. Ficou desse jeito aí, ó. Vamos reescrever. 10 sobre x. Segundo membro. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3. Aí você multiplica cruzado, ou ainda pode simplificar o 10 com 2, né? Vamos simplificar. 10 por 2, aqui fica 5, aqui fica 1. Aí você multiplica cruzado, x vezes 1 dá x, 5 vezes 3 dá 15. Então teremos aí 15 dias. Beleza, pessoal? Se tiver gostado dessa aula, deixe para mim o like e se inscreva no canal. No mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!